Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Chute Exatas. Na aula de hoje estaremos sistema de numeração decimal. Então, professor Fábio Silva na área, vem comigo. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos algarismos em grupos de 3, começando pela direita. Vou começar separando em grupos de 3, sempre da direita para a esquerda, tá bom? Então, separei em grupos de 3 algarismos. Cada grupo desse vai ser uma classe, sempre da direita para a esquerda, então essa aqui é a nossa primeira classe. Posteriormente, nós temos a segunda classe, depois a terceira classe, por último a quarta classe. Nem sempre o grupo vai estar completo, tudo bem? Nem sempre nós vamos ter unidade, dezena e centena. Em alguns momentos, uma classe ela vai ter apenas um número, que é esse exemplo aqui do 6, a quarta classe, só tem um algarismo. E dentro de uma classe, sempre nós vamos ter unidade, dezena e centena. Observa aqui na primeira classe, ó, sempre nós temos unidade, dezena e centena, também na segunda, na terceira, unidade, dezena e centena. Isso não vai mudar. Sempre nós teremos a unidade, a dezena e a centena. Mas dependendo da posição, vai ter um nome diferente. Por exemplo, na primeira classe, as unidades são tratadas como unidades simples. As dezenas, dezenas de unidades simples. As centenas, centenas de unidades simples. Agora, quando eu estiver trabalhando na segunda classe em diante, eu já vou ter unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Quando eu estiver trabalhando na terceira classe, já não vai ser milhar, já vai ser milhão. Se estiver trabalhando na quarta classe, já vai ser bilhão, tudo bem? Mas sempre dentro de uma classe nós vamos ter unidade, dezena e centena. Mais um exemplo aqui, ó. Tem esse outro valor. E eu separando em grupos de 3, nós temos aqui a nossa primeira classe, porque eu sempre vou contar da direita para a esquerda. Temos aqui a nossa segunda classe. Por último, ó, a nossa terceira classe. Lembrando que nem sempre uma classe vai ter os 3 algarismos. Em alguns momentos vai ter só unidade, em alguns momentos unidade e dezena, e assim vai. Tudo bem? Então, se eu fosse fazer a separação desses valores, você observa que o 4, ó, nessa situação, ele é uma unidade simples. O 5, uma dezena simples. O 2 é uma centena simples. Por que é simples? Porque eu estou ainda na primeira classe. A partir do momento que eu vou para a segunda classe, já não vai ser unidade simples, já vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E na terceira classe já é um outro nome. Eu chamo na terceira classe de milhão. Então aqui eu tenho uma unidade de milhão. Tudo bem? Então fique esperto em relação a isso. A gente pode também decompor um número. Você que já esqueceu, a gente separa por classes, nesse caso. Se eu for fazer a decomposição, observe que eu tenho aqui que número? 640. 640 é a mesma coisa que 600 mais 40. Concorda comigo? Como é que eu faço a decomposição da próxima classe? Começa logo com as centenas. Eu tenho o número 1. Eu tenho quantos números depois do 1? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, então são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Mais. Agora eu vou para o próximo aqui, ó. Observe que na dezena eu não tenho nada, tenho zero, então não preciso colocar na decomposição. Na unidade, tenho 4. Tenho quantos números depois do 4? Ah, eu tenho 3, então tenho 1, 2, 3, então são 3 zeros. Vamos para a próxima classe. Temos aqui, ó, começando pela a centena, nós temos começando com o número 2. Eu tenho quantos números depois do 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, então serão 8 zeros. Mais, tenho aqui a dezena, que é 8. Eu tenho quantos valores após o 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais. Mesma coisa aqui, ó. Na unidade, é o 3. Tem quantos valores após o 3?
6. Sempre vai diminuindo 1, né? 4, 5, 6. Fazendo a decomposição da última classe, ó, tem quantos valores aqui? Após o 6, tenho 9 valores, então serão 9 zeros. Então é por isso que nós fazemos a leitura, né? 6 bilhões 283 milhões 104.640. Mais um exemplo aqui. Ó. Decompor esse número. Começar aqui da direita. Tem 254, é a mesma coisa que 200 mais 54. Observe que nessa classe aqui eu só tenho zeros, então eu não preciso colocar nada na decomposição. Vou decompor o número 5, ó, vou colocar aqui o 5. E quantos números eu tenho após o 5? Eu tenho 6 números, então serão 6 zeros. Por isso que na leitura nós fazemos assim, ó, 5.254. Já deixei tudo anotado aqui para vocês. 5.254. A gente não vai fazer a leitura desses algarismos quando tudo é zero. Não faz a leitura. De boa? Vamos avançar aqui. A gente vai fazer uma situação com frações decimais. Então, vem comigo. Observe que fração decimal, essa é aquela fração que tem nos denominadores potências de 10. Então, toda vez que nós temos uma fração, e na parte de baixo, ó, no denominador, nós temos uma potência de 10. Ou seja, pode ser o 10, pode ser o 100, pode ser 1.000, 10.000, tá? Então, toda vez que eu tiver uma potência de 10 nessa fração, eu digo que isso é uma fração decimal. Então, as frações que não são decimais, elas são chamadas de frações ordinárias. E a gente vai entrar na parte aqui dos números decimais. Lembrando que é uma revisão. Se você esqueceu, ó, quando eu tenho um número decimal, eu tenho uma parte inteira e tenho também uma parte decimal. A parte inteira é o que fica do lado esquerdo, é a parte decimal, é o que fica do lado direito. Então, é importante, quando nós formos fazer a leitura desses números decimais, eu posso ler o seguinte, ó, a parte inteira como sendo 254 inteiros, e a parte decimal, a gente vai depender da situação, de quantos números eu tenho após a vírgula. Nesse caso aqui, eu tenho 3 valores. Para ficar mais claro, vou colocar aqui uma tabelinha. Quando nós temos 3 valores nas casas decimais, ele entra na casa do milésimo. Quando eu tenho 3 casas decimais, eu vou ler como milésimo. Então, a leitura desse número será como? 254 inteiros e 21, tem 3 casas, né? 21 milésimo. Tudo bem? Colocando aqui outro exemplo. Deixa eu ver se tem. Vou colocar aqui outro exemplo. Não deixei exemplo. Então, se eu tivesse esse número, eu ia fazer a leitura aqui, ó. 3 inteiros. 3 inteiros. Eu tenho aqui dois números, duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu vou ler como 12 centésimos, tá bom? Mais um exemplo, se eu tivesse assim, ó, tivesse esse exemplo, eu ia ter um inteiro e tenho somente uma casa decimal, um décimo. Então aqui, ó, quando eu tiver apenas uma casa, eu vou ler como décimo. Se eu tiver dois valores após a vírgula, eu vou ler como centésimo. Se tiver 3 valores após a vírgula, milésimo. A gente vai estudar até 3 casas, tudo bem? 3 casas decimais. E quando o número ele não tem parte inteira, observe que aqui, nessa situação, nós temos o zero. Não tem parte inteira. Então, na leitura desse número, eu não preciso ler esse zero. Eu vou ler somente o 58. Só que é 58 o quê? Eu tenho dois valores, então é 58 centésimos. A mesma situação aqui embaixo. Ó, a parte inteira desse número decimal é zero. Então, na leitura, eu não preciso fazer a leitura desse zero. Eu vou ler somente a parte decimal. Eu tenho aqui ó, 3 valores na parte decimal.
Então, eu vou ler 25 milésimos. De boa? Na dúvida, recorre aqui à tabela. Ó. Milésimo, quando tiver 3 casas decimais. Centésimo, quando tiver 2 casas decimais. Décimo, quando tiver 1 casa decimal. A gente vai fazer a seguinte situação agora. A gente vai converter uma fração decimal em um número decimal. Então, bora lá. É muito simples fazer essa conversão. Você vai analisar quantos zeros você tem embaixo, e a quantidade de zeros é a quantidade de números que ficarão atrás da vírgula. Eu sou como assim? Então, vamos lá. Resolvendo esse primeiro exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse número. Tem apenas um zero, então é apenas um número após a vírgula. Mesma situação aqui, ó. Vou reescrever o número. Vou fazer um pouquinho mais distante aqui. A quantidade de zeros é a quantidade de números após a vírgula. Mas você observa que eu só tenho um número. Como é que eu vou colocar 2 números após a vírgula se eu só tenho um? Aí você vai acrescentar um zero. Tudo bem? Sempre que você precisar, você acrescenta zero. Então agora eu tenho 2 números após a vírgula. A parte inteira do número decimal você não pode deixar em branco. Então você preenche com outro zero. Mais um exemplo. Eu tenho aqui o 3 sobre 10. Tem apenas um zero, então apenas um número após a vírgula. Já tem um número aqui, que é o 3. A parte inteira eu não posso deixar em branco, então preencho com zero. Último exemplo. Tenho aqui 3 zeros, então serão quantos números após a vírgula? Serão 3 números. Mas eu só tenho um número. Como é que eu faço para ter 3 números? Eu acrescento, então, mais 2 zeros. Ó. Agora eu tenho 3 números após a vírgula. Tudo bem? A parte inteira eu não posso deixar em branco, então eu preencho com outro zero. Vou escrever um número sem a vírgula. E a quantidade de zeros é a quantidade de números após a vírgula. Se eu tenho um zero, apenas um número após a vírgula. Se eu tenho 2 zeros, 2 números após a vírgula. Se eu tenho 3 zeros, 3 números após a vírgula. Se por acaso você estiver precisando de alguns números para completar, você pode preencher com zeros, tudo bem? Agora a gente vai fazer a conversão de um número decimal para uma fração decimal. Eu vou reescrever o número sem a vírgula, e dependendo de quantos números eu venho a ter aqui na casa decimal, é a quantidade de zeros que eu vou colocar. Então temos aqui o primeiro exemplo, eu tenho 7,23. Eu vou escrever o número sem a vírgula. A quantidade de números após a vírgula é a quantidade de zeros, então eu coloco o número 1. Tenho 2 números após a vírgula, então eu coloco 2 zeros. Mesma situação aqui, ó. Vou reescrever o número sem a vírgula. A quantidade de números após a vírgula é a quantidade de zeros, então eu tenho aqui, ó, um zero. Mesma situação aqui, eu vou reescrever o número sem a vírgula. Só que observe quando eu reescrever esse número aqui, eu vou ter 3 zeros à esquerda, então eu não preciso colocar. Tá bom? Quando for só zeros à esquerda, você não coloca. Então tem aqui o número 1. Coloco o número 1 sempre embaixo, então tem 3 números após a vírgula, então serão 3 zeros. Mesma situação aqui, ó. Quando eu for reescrever esse número sem a vírgula, eu vou ter zeros à esquerda. Então não preciso colocar esses zeros. Vou reescrever o 5. Tenho 2 números após a vírgula, então vai ser o número 1 e 2 zeros. Tranquilo? Então observa bem que quando eu estiver trabalhando com número decimal, querer converter esse número em uma fração decimal, basta eu repetir um número sem a vírgula, coloco o número 1 embaixo, a quantidade de números após a vírgula é a quantidade de zeros. Se eu tenho 2 números após a vírgula, serão 2 zeros. Se eu tenho um número após a vírgula, apenas um zero. Se eu tenho 3 números após a vírgula, eu coloco 3 zeros. Muito tranquilo. De boa? A gente vai ficando por aqui. Se gostou, explode o dedão no like, compartilha com os amigos. Até a próxima. Falou. Fui.